A pré-temporada da NBA está prestes a começar e com ela a pré-temporada do Dentro do Garrafão, o mais novo podcast brasileiro sobre o basquete americano. Contando os dias para o início da temporada, vamos falar sobre todos os 30 times da liga, avaliando sua campanha no ano passado e o que podemos esperar desse time a partir de 28 de outubro. Meu nome é Matheus Manes e hoje está comigo Lucas Patti, que também estará aqui durante toda a temporada. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite. Começaremos com a Conferência do Atlântico. Os times são Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. E o Brooklyn Nets, diretamente de Nova York. Bem, o Nets iniciou em 67 na ABA, que é a liga... Mas depois a NBA e a ABA se juntaram em 1976, né? E aí, obviamente, o Nets entrou pra NBA. Nessa época eles eram de Nova York e depois passaram a jogar em New Jersey como Americans. Clube que virou, de fato, Brooklyn Nets no ano de 2012. Time que até agora não ganhou nada, não. Chegou a 2 finais só com Jason Kidd. Liderado pelo Jason Kidd. Mas também tem uma coisa, a gente falando de ídolos, então, já que a gente falou do Jason Kidd, eles também têm o Petrovic e o Julius Erving, Dr. J, como os principais ídolos do time. E falando do Dr. J, tem que ser lembrado também que ganharam 2 títulos da ABA, que infelizmente não contam para a NBA. E a posição deles no ano passado foi? Ficaram em 6º na conferência deles e 2º na divisão. E com recorde, né? De 44 vitórias, 38 derrotas, com 53% de aproveitamento. Foi um time que até foi bem, mas foi para playoff, obviamente, ficou em 6º. Só que, pro time que foi montado, pro que se esperava desse time no início da temporada, eles não foram bem, não. Não, um time caro, muito caro, tanto que só em imposto em cima do salário foi mais 80 milhões, no total gastando 182 milhões, que não é pouca coisa. Pô, isso daí dá pra... sei lá. Dá pra montar outro time. 80 milhões de imposto, se bobear, paga o salário de times que foram bem também na liga, sabe? Exatamente. Foi um time que foi gasto muito no time, porque era um time que foi montado para ser campeão, sem dúvida. Então, nesse ponto, decepcionou muito. Porque 44 vitórias e 38 derrotas para um time que quer ser campeão... não dá. É pouco. Eles terminaram 2013, inclusive, com 10 vitórias e 21 derrotas. Então eles estavam bem abaixo de 50% quando terminou o ano passado. Só que de janeiro eles melhoraram, né? Fizeram 37 vitórias e 17 derrotas. 34, né? 34 vitórias e 17 derrotas. Ganharam o dobro. Muito melhor. E perderam menos. Isso. Realmente, eles melhoraram muito o desempenho deles de janeiro pra cá. Isso também veio por causa da mudança do Jason Kidd. Falando aqui, o Jason Kidd foi o técnico do time na temporada e foi o primeiro ano dele como técnico. Ele, na temporada 2012-2013, ele inclusive estava jogando. Se aposentou, virou técnico do Nets. De um ano pro outro. Mas mesmo assim, começar com 10 e 21 é muito pouco. Pode ser o mais experiente técnico, que não é bom. Eu dou props aqui pro Jason Kidd, que realmente fez uma mudança no time de janeiro pra cá e melhorou o time, jogando com um time mais... passando mais a bola, um time mais baixo, que é até um jogo que eles não vão conseguir fazer daqui pra frente. E daí a gente vem ao Kevin Garnett, que Kevin Garnett e Paul Pierce foram as 2 principais adições. A gente tá falando aqui do como o salário foi caro. Muito disso vem por causa do Kevin Garnett e do Paul Pierce, que vieram do Boston e vieram com salários altos. Eles não jogaram tanto quanto o salário deles poderia dizer, né? Ah, com certeza. O Garnett, né, que tinha uma média de pé alta, de 19, que é uma média que diz... É uma estatística que tenta juntar todas as estatísticas de um jogador em um número só, para falar sobre a eficiência dele. Só que esse número fala muito mais do jogo ofensivo do que defensivo. Então não pode se levar como o único estatística, né? Mas dá pra ver bem a eficiência ofensiva do jogador. Então o Kevin Garnett saiu de um pair de 19.32 para 13.3. E a média da NBA todos os anos é de 15 no pair. Então ele passou de um jogador bem acima da média, 19.32, para logo abaixo da média, de 13.3. Então ele teve um ano bem ruim e uma caída na eficiência dele bem acentuada. Plástica, né? Muita gente se machucou, ele mesmo chegou a se machucar. Ele jogou pouquíssimo tempo, ele jogou 54 jogos. Quase que metade só.
pouquinho Não mais só da ele, metade. né? Muitos jogadores jogaram um pouco, O time é amaldiçoado, né? Foram super assolados com... machucados, né? Sim, Departamento médico cheio. Tanto que só 2 jogadores jogaram mais de, acho que mais até 70 jogos. exatamente. Entre os titulares, Brook Lopes, Joe Johnson, Deron Williams, Paul Pierce e Kevin Garnett, só 2 deles, o Joe Johnson e o Paul Pierce, jogaram mais do que 65 jogos. Porque eles jogaram 79 jogos, o Joe Johnson, 75 jogos, o Paul Pierce. Isso prejudica não só a química do time, mas até o ritmo de cada jogador, mas também de você realmente fazer uma tática voltada para aqueles jogadores. Como é que você tem uma tática voltada para os jogadores que não estão jogando? Complicado. Como, por exemplo, o Deron Williams, que caiu muito a produção dele esse ano em relação aos últimos anos. Foi mais por falta de jogador e também porque a bola não ficava muito na mão dele, fez com que caísse bastante a produção dele, que era quase que de double-double de média. O sistema do Jason O Kidd, sistema do Jason Kidd, eu acho que pegou um pouco, assim, pra eficiência do Deron Williams, sem dúvida. E, obviamente, o Paul Pierce, que é um jogador que precisa da bola na mão pra jogar. Então, obviamente, a eficiência dele cairia, mas caiu bastante, assim. Ele realmente foi um jogador que teve dificuldade de se manter em quadra e, quando jogou, não jogou tão eficientemente quanto o que é esperado de um armador de elite como um dia ele já foi na liga, né? All-Star, né? All-Star. Mas nem tudo foi ruim. Você sabe, o time foi pra playoff, apesar de ter sido atropelado pelo Heat na segunda fase das playoffs. Ganharam Toronto, né? do Toronto em 7 jogos. Em Toronto, num jogo espetacular, com o final, o Paul Pierce dando toco no Kyle Lowry pro Brooklyn passar pra próxima fase. E também uma outra surpresa do time, assim, foi o Mason Plumlee, que é um jogador novato, que entrou agora no Brooklyn, na liga. E ele teve o terceiro melhor pair, a gente estava falando de pair aqui como estatística, né? Teve o terceiro melhor do time, com 19.1. Além disso, 0.7 tocos por jogo. E com 66% de aproveitamento arremessando. Ele foi muito eficiente pro time, mas jogou pouco tempo. Outros jogadores na mesma posição dele jogaram mais, né? O Kevin Garnett, que, né, foi mal. E o Mesa Telotovic, que ficaram mais tempo em quadra, mas não eram tão eficientes, né? Não, acho que eram mais por causa de experiência do que... Vale lembrar, assim, que Kevin Garnett também é uma peça importante defensivamente. Apesar dele não ter sido tão utilizado ofensivamente, ele ainda foi uma peça defensiva importante pro time quando ele estava em quadra. Mas tem jogadores mais novos que valem menos e que são mais eficientes dos dois lados da quadra, que custam muito menos do que o Kevin Garnett, assim, e que se mantém em quadra. O Kevin Garnett realmente tá decepcionante, assim, muito abaixo do que é esperado dele. A palavra dele é aposentadoria. Kirilenko the steal. Brook Lopez. Que mudou do Brooklyn Nets de 2013 e 2014 para agora a temporada de 2014-2015? Do time que estava na última temporada saiu Paul Pierce pro Washington Wizards, Sean Livingston, que foi uma grande perda, que foi pro Warriors, o Marcus Thornton foi pro Celtics e o Andre Blatt, que joga agora pelas Filipinas, bizarro, foi jogar na China, que é uma liga que é só pra ganhar dinheiro. É bizarro mesmo. Andre Blatt não só jogou na FIBA pelas Filipinas, como deu a primeira vitória da história da seleção das Filipinas no basquete, que é sensacional isso. E a gente tava falando do Marcus Thornton, foi pro Celtics, e foi numa troca de 3 jogadores. Sergei Karasev e o Jarrett Jack do Cleveland vieram pro Brooklyn Nets, e o Marcus Thornton, e além do que a gente tinha falado, Tyler Zeller, foi pro Boston. Isso. E chegou o desconhecido, né? Pelo menos pra mim, Bojan Bogdanovic, do Fenerbahçe, da Turquia. Eu também não conhecia, mas eu vi jogando na Copa do Mundo de basquete, e realmente ele não é ruim não, rapaz. Ele é uma boa adição. Não conheço o suficiente, mas... Ele é sérvio, não é? Jogou contra o Brasil? É. Deve ter jogado bem. No Brasil, pessoal, todo mundo joga bem. Pode ser que eu ache ele muito bom, mas na verdade foi só porque ele tava jogando contra o Brasil. Com certeza. O time que tá com um treinador novo, né? O Jason Kidd foi pro Bucks, saiu, jogou a toalha, vamos botar assim. E tá vindo aí o Lionel Hollins, Isso. que era o treinador do Memphis há 2 temporadas atrás. Eu acho bizarro como o Lionel Hollins saiu do Memphis, que ele liderou o time para nunca antes alcançar das 56 vitórias, ou seja, recorde de vitórias na história da franquia do Memphis. E mesmo assim, o time não estendeu seu contrato, que
cara, pra mim não faz o menor sentido. Porque ele armou o melhor time do Grizzlies, cara. E saiu. Ele é um ótimo treinador que eu acho que vai ser uma importante mudança pra esse time do Brooklyn. Que quer dar uma repaginada no que foi ano passado pra esse ano. Vai dar uma cara, né? Vamos botar. Aí com o Paul Pierce nesse time arrumado, né? Paul Pierce saindo, abre espaço pro Deron ele fazer o que ele sabe melhor, que é dar assistência, com a bolinha na mão ele comanda o jogo do jeito que ele poder quer. Fazer o jogo fluir. Exatamente. Dividiu muito a bola com o Paul Pierce. Talvez com um sistema diferente, o sistema do Lionel Hollins vindo aí agora, com mais tempo de bola na mão, ele possa voltar a ser o Deron Williams que um dia ele já foi. E o Brook Lopes tá de volta também. Ele volta, pode ir mais longe na liga até. E eu acho que talvez não mais longe quanto do ano passado, mas depois de Melhor. passar tanto tempo machucado, o Brook Lopes volta pra liderar o time, coisa que o Deron não se espera que ele faça muito, e que ele é uma peça importante. O Brook Lopes é um dos pivôs mais eficientes da liga. Defensivamente e ofensivamente. Principalmente ofensivamente. E o Plumlee vai ter mais espaço pra jogar, e tudo indica que ele tem um bom futuro na NBA, né? Melhor que o irmão dele, que é do reserva no Suns. O irmão dele, a gente vai falar quando for falar do Suns, mas realmente parece que ele tem um futuro melhor do que o do irmão. Talvez ele seja o melhor dos Plumlees. Here is Lowry on the deck through two. Lowry put it up. It's blocked by Pierce and the Nets win the series. E previsões para a temporada? A gente que não espera um começo de temporada ruim do ano passado, quando fez 10-21, ridículo, mas também a gente não acha que vai ser tão bom quanto o Nets do início de 2014. Exatamente. Né? O time vai ter um estilo mais tradicional, com Brook Lopes no pivô e o Deron ele só soltando a bolinha na mão dele, né? No post. Então com certeza eles vão brigar por playoff, sem dúvida. Isso. Não acho que talvez consiga ser tão bem quanto foi no ano passado. Eles chegaram quase a ficar em terceiro na conferência. Então eles ficaram em sexto. Eu acho que talvez caia um pouquinho. Eles vão brigar pela oitava ou pela sétima posição ali. E um jogador que eu não vejo sendo o destaque, o principal do time é o próprio Kevin Garnett, né? Vai cair de produção, vai jogar menos e provavelmente termina sua carreira esse ano. É tipo um Ronaldinho da vida, né? Tá nos seus últimos momentos de vida em quadra. Motivos pra ver o jogo desse time? Vai ter o Brook Lopes de volta, Deron com mais posse de bola. É um time que começa a ter a cara do Brooklyn de 2 anos atrás. Isso. Então, talvez seja um pouco mais agradável de ver jogar, até inclusive do que foi no passado. E lembrando que o Brook Lopes, ele tem um dos post-ups mais sexys da NBA. O cara joga muito, jogando de costas pra tabela. Vai voltar 100% e vai voltar com fome de jogo. Ele e o Deron Williams agora vão... E até o Joe Johnson em parte, mas eu acho que os três voltam com o pensamento de que, estão duvidando da gente. Agora vai, né? E nós somos, estão esquecendo que a gente é bom. Espere grandes jogos desses 3 jogadores. Tudo pode dar errado também. E o que pode dar de mais errado para esse time? A saída do próprio Livingston. E do Paul Pierce, né? O Williams é que vai ter que, ficar mais com a bola, vai ter que resolver mais, definir mais as jogadas. E se ele não começar a jogar como um dia ele foi um armador top, e ele talvez tenha um ano pior do que o ano passado, ou se o próprio Brook Lopes se machucar, eu acho que esses podem ser pontos principais para que o Brooklyn perca aquelas últimas posições e ficar fora das playoffs. Exatamente. Um time caro, né? Mantém esse caríssimo. Johnson, step back. He can't miss! Joe Johnson, he's not human! Mas nosso desejo pro Brooklyn Nets na temporada de 2014-2015. Nosso querido Brook Lopes voltou já a treinar com o Olajuwon depois da temporada, né? Para voltar a forma, né? Teve pouco para testar as suas novas habilidades no ano passado. Para quem não conhece o Olajuwon, é um dos pivôs mais dominantes da NBA nos últimos 20, 30 anos, eu acho. Ele treina hoje muitos jogadores no jogo de post-up, aquele jogo de costas para a tabela. Jogadores que treinaram com eles: Dwight Howard, LeBron James, agora o Markieff e o Marcus Morris, e o próprio Brook Lopes treinou com ele, como o Pat falou, na temporada 2012-2013. Só que jogando apenas 17 jogos
na temporada passada, ele não teve muito tempo para testar essas novas habilidades, o que ele aprendeu com o Olajuwon. Nem ajudou. Então, o que a gente quer ver nessa temporada é Brook Lopes no post, mandando Dream Shake, dominando ali embaixo do garrafão. Isso é que vai fazer diferença aí pra esse time. Sem dúvida. Só se ele se manter em quadra, esse talvez o nosso desejo pra temporada seja ele ficar em quadra, né? Exatamente. Mas é isso. O médico vazio. E esse é o nosso preview do Brooklyn Nets para a temporada 2014-2015. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, I've been plotting this scheme and watch. I got a mean crossover with arena shot. Live this way, morning, night and day. Maybe 'Cause I'm a